Olá, turma boa! Diogo Silva, professor de atualidades, novamente aqui gravando a resolução de questão, ou resoluções de questões, para o meu canal pessoal do YouTube, tá? Eu tenho feito isso sistematicamente, esta é a quinta gravação, são questões inéditas que eu crio, né? Algumas eu adapto, etc., mas que tratam aí de assuntos de 2021 e 2022 para atualidades. Quero dizer que serve para conhecimentos gerais, serve para o Enem, né? Esses dias uma aluna me ligou, ela comprou os 4 livrinhos que eu tenho, porque ela disse que tem muita dificuldade em redação e ela queria atualidades para poder se instrumentalizar aí na confecção dos seus textos. Então, enfim, editais de prefeitura, de governos estaduais, governos federais, carreiras policiais, são todos idênticos em atualidades. Então, a menos que ele faça uma menção específica à localidade. Aí a gente tem que abordar a prefeitura de tal lugar, tal, mas aí é um caso específico. 99% dos concursos não tratam dessa forma. Fora que a atualidade também é aí um requisito básico para a língua portuguesa na interpretação de textos. Mas sem delongas, como sempre, vamos nós. Esses são os meus endereços no YouTube. @Prof. Diogo é o do Instagram, meu WhatsApp tá aí, e esse é o endereço do YouTube onde você acessa a esses canais e outras. E eu não tenho a intenção de ganhar grana com isso, me promovendo, sendo influencer. Ao contrário, eu queria agradecer a Thalita, ao Jaime, que a outras pessoas que quem me segue já viu, escrevem textos que gabaritam provas aí. Mas isso é muito importante porque esses canais, essas plataformas, elas dão a gente mais chance de produzir textos, de alcançar mais visualizações, etc., quando você tem muito seguidor. E eu tenho poucos ainda, estou começando há um mês esse canal, mas, enfim, peço aí que divulguem, tá? Vamos em frente. Questões, atualidades 2001-2022, que é o nome que eu estou dando para esse projeto. Aqui, novamente, eu sempre vou deixar os sites, porque as pessoas... Não existe apostila, cuidado com a apostila, cuidado com aulas gravadas, onde o cara faz mais propaganda do que conteúdo. Eu procuro ser muito direto no canal Vencendo Concursos, lá quem me assiste lá é mais a parte de conteúdo em si. Enfim, eu não acho isso... tempo é precioso para quem está se preparando. Aqui são alguns canais, se alguém um dia quiser... Pode me mandar um e-mail, profdiogo@uol.com.br. É muito fácil, tudo junto, profdiogo, minúsculo, @uol, que eu mando os slides aí também. Né? Eu devia ter colocado o meu e-mail aí. Bom, vamos lá. Bom, esta aqui é uma das questões que eu acho que eu vou gastar mais tempo aqui, mas é um negócio que é um imbróglio e eu resolvi colocar, tá nos meus livrinhos e eu acho de muita importância. Eu vou ler. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, pediu vista, quando pede vista você sabe o que significa, né? Paralisa para analisar com mais calma o processo, dos autos no julgamento do marco temporal das terras indígenas, que deve impactar futuras demarcações das áreas. O pedido do ministro interrompe a análise do caso, que era apreciado pela Corte desde o final de agosto do ano passado, e adia a decisão sobre o assunto por tempo indeterminado. O que motivou esse julgamento pelo STF?
foi a disputa por terras devolutas no Pará, a disputa por terras do MST, a disputa por usinas ligadas à Eletrobras. Não existe nenhuma motivação para esse julgamento? A resposta correta é a letra D de dado. O processo trata de uma briga judicial de 12 anos entre o governo de Santa Catarina e os indígenas do povo Xoclengue, que reivindicam o território na região central do estado. Eu vou explicar isso com calma, bastante calma, para vocês entenderem, porque isso é uma grande confusão na nossa história. Veja, o que aconteceu? Ao longo da nossa história, todas essas terras eram indígenas, não é? Os portugueses aqui chegaram e foram ocupando. E a primeira lei de terras do Brasil, que regulamenta a compra e venda de terras, é de 1850. E cria uma série de barreiras, aí até porque chegavam estrangeiros, eles não queriam que os estrangeiros comprassem terras. Então até 1850, mesmo o Brasil independente, não havia nenhuma regulamentação sobre compra de terras, ou seja, chegava o mais forte, avançava, demarcava o seu território e dizia, essa terra é minha. E a coroa doava ou não doava essas terras, como foi também no sistema de capitanias. Pois bem, quando chegou em 1988, na Constituição, já existiam terras privadas, regulamentadas, algumas grilhagens, né? Gente que falsificou documento e tal, sobretudo na região norte, porque os índios do litoral brasileiro foram exterminados ou fugiram daqui. Entendeu-se que ali seria um marco temporal. Então, o que é o marco temporal? É o dia da 5 de outubro da Constituição de 88. Todas as terras indígenas, cerca de 10% do território brasileiro, lembrando que quando os portugueses aqui chegaram eram 4 milhões de índios e hoje são 400 mil, todas aquelas terras que estavam na posse dos índios, né, ficariam na posse deles, cerca de 10% do território brasileiro. Ocorre que esses índios Xoclengue, que é a tribo que existia lá em Santa Catarina, como os Potiguares no Rio Grande do Norte, né, os Gês no interior do Brasil, reivindicam que nos anos 60, nos anos 70, parte das suas terras foram ocupadas ou para construção de usina, ou para construção de estrada, ou por invasão, e que a reserva deles deveria ser maior do que aquela estabelecida no marco temporal. Esta foi uma ação desta tribo Xoclengue, né, que está aí na letra D, foi uma reivindicação deles no Supremo, e que se caso, digamos, que o Supremo entenda, olha só que loucura que é essa decisão, se o Supremo entender que, olha, realmente, eles tinham mais terras antes de 88, então essas terras têm que ser devolvidas a eles. Isto abre uma jurisprudência no Brasil, onde várias outras tribos podem reivindicar terras. É polêmico? É polêmico. De repente, os índios de Piratininga, aqui de São Paulo, vão reivindicar ali a Bolsa de Valores porque era deles. Então, fica uma decisão bastante delicada nesta questão, sobretudo nesse momento onde se fala muito em buscar fertilizantes em terras indígenas por conta da guerra da Ucrânia, dos garimpos que têm atuado na região norte, né? Da matança generalizada de indígenas. Então, o marco temporal é isso, o marco temporal é o dia 5 de outubro. Então, aquilo que os índios tinham naquela época, até hoje é garantido a eles. E a gente sabe que muitas vezes as terras são invadidas, até hoje, né? Agora, se cai o marco temporal, se há um entendimento do Supremo que esses índios Xoclengue, eles têm direito a outras terras, vai abrir um debate
onde pode afetar, inclusive, a produtividade de terras agrícolas brasileiras. Eu confesso, como historiador, acho isso precisa ser muito delicado, precisa ser analisado caso a caso, né? Não é uma coisa para você fazer no estalar de dedos, mas é um grande imbróglio que nós vivemos pela nossa história, né? Para que a justiça seja feita. Vocês sabem que o maior genocídio da história não é o Holocausto, não é o que está acontecendo na Ucrânia, não é o que aconteceu no Afeganistão, no Iraque. O maior genocídio da história foi a matança de índios aqui na América. Mais de 60 milhões de índios foram mortos. Este é o maior genocídio da história da humanidade. Bom, para você ter uma ideia de como eu achei importante essa questão, e estou gastando aí 10 minutos só para tratar dela, eu coloquei o comentário que eu faço aí no livrinho sobre essa questão, para que vocês tenham uma noção de como é o jogo que eu faço nos livros, né? Eu ponho a questão e ponho um comentário para explicar a resposta da questão. Esse comentário até que está curto, né? Mas é que quando ele fica no formato livrinho, ele fica grande, tá bom? Então, espero ter explicado aí exatamente o que é o marco temporal. O marco temporal é aquilo que os índios tinham em 5 de outubro de 88 como terras e deverá ser preservada. Se cai o marco temporal, tem-se que rever todas as terras indígenas que existem no país. É uma grande confusão. Daí o porquê eu entendi até que ele pediu vista. Acho que ele quer deixar que o Congresso decida isso. Tá bom? Então, essa é um tema que merece uma explicação, porque eu sei que tem muita dificuldade de entender essa questão, e por isso eu coloquei no livrinho e agora estou gravando aqui para você. Pois deixa um comentário se você teve dificuldade em entender, que no próximo vídeo eu volto a falar. Bom, aí eu resolvi colocar questões mais fáceis, para poder ganhar tempo aqui, para não ficar um vídeo longo. Após atos de apoio ao presidente Bolsonaro no dia 7 de setembro, ele publicou uma nota à nação para minimizar os conflitos com o STF, e em especial com Alexandre de Moraes. Aliás, hoje está a maior confusão, porque aquele Daniel Silveira dormiu lá no Congresso e não quer colocar a tornozeleira eletrônica, né? Até agora, 6 e pouco que eu estou gravando, ele não teria colocado. E a Polícia Federal está lá. Está a maior confusão, né? Quem auxiliou o presidente Bolsonaro foi a resposta pode ser até que os outros tenham auxiliado, né, a acalmar, até porque foi o Michel Temer, letra B de bola, que indicou Alexandre de Moraes para o Supremo. O presidente Jair Bolsonaro, na ocasião, enviou um avião a São Paulo e escreveu uma carta para amenizar a tensão que está marcando a gestão do governo Bolsonaro com o Supremo Tribunal Federal e com alguns deputados que ameaçam o Supremo, enfim, uma coisa de gente louca, na minha opinião. Violenta, né? Então é Michel Temer. Poxa, Diogo, essa aqui é difícil. Olha, realmente eu fiz isso aqui de propósito. Os oficiais das Forças Especiais que capturaram o presidente Alpha Condé proclamaram a dissolução das instituições nesse domingo. Na televisão nacional, anunciaram também a substituição de governadores e prefeitos por militares. No início de setembro, qual país africano viveu um golpe de Estado? Congo, Sudão, Guiné, Etiópia, Somália. Etiópia, nós já até fizemos uma questão, vive uma guerra civil. Somália, guerra civil. Sudão, problemas. Congo, né, depois da morte do congolês também, vive conflitos internos. Olha, por que eu fiz isso? De colocar a resposta aqui é a letra C, Guiné. Eu fiz isso porque eu quero alertar. Todo mundo só olhando para a Ucrânia, todo mundo só estudando a Ucrânia, todo mundo só estudando a economia brasileira. Hoje eu vou gravar no Vencendo o Concurso muito sobre cultura, porque, aliás, foi uma semana de muita polêmica na cultura.
Mas fiquem atentos aos problemas que existem. Existem vários vídeos meus explicando os outros. Inclusive, acho que o último vídeo eu gravei da semana de 16 a 23 de março no canal do Vencendo Concursos. Eu gravei os outros conflitos que estão ocorrendo no mundo para além da Ucrânia. E golpes de Estado, né, no continente africano são recorrentes. A resposta aqui era necessário saber que o nome do presidente Alpha Condé para poder associar aí a resposta à letra C, que é Guiné. É uma pergunta difícil, Diogo, é uma pergunta difícil, mas para isso é que eu estou aqui, né? Lógico que essa eu tirei do meu livrinho e lá eu tenho todo o comentário, aqui eu não coloquei, porque senão fica uma coisa extensa, onde você pode entender melhor esse golpe, tá? Mas é mais um alerta para que você não fique só olhando para a Ucrânia. Última questão, pegadinha também. O país testou um míssil balístico lançado de submarino. Aí vem a dica. Tornando-se o primeiro país sem armas nucleares a desenvolver tal sistema. Trata-se do... Olha, você podia eliminar duas. Coreia do Norte, que lançou míssil a Coreia do Norte. Não. O que diz lá em cima? O país sem armas nucleares. A Coreia do Norte tem arma nuclear. Israel tem arma nuclear, né? Então não poderia ser os dois. Afeganistão não tem submarino para lançar míssil. Mianmar está numa guerra civil. A resposta é a letra A, Coreia do Sul. É uma pegadinha também. E eu faço questão de colocar pegadinhas nos livrinhos porque eu quero deixar você super forte aí para a sua preparação, tá? Então, resposta, letra A, Coreia do Sul. A dica é, país sem armas nucleares. Diogo, quais são os países que têm armas nucleares? Os 5 do Conselho de Segurança da ONU, Estados Unidos, Rússia, China, Reino Unido e França, Índia, Paquistão, Israel e Coreia do Norte. Oficialmente são esses os 9 países que têm armas nucleares. O Brasil não pode ter arma nuclear porque a Constituição brasileira diz que energia nuclear somente para fins pacíficos. Bom, aqui são os livrinhos. Livro 1 e 2 tratam de assuntos de 2021, tá? 50 de Brasil, 50 de mundo. Livro 3, deixa eu sair daqui, ele vai de dezembro até fevereiro de 2022. Tá? Esses são os livrinhos que eu vendo a R$25 pelo meu WhatsApp. As pessoas mandam o WhatsApp para mim, eu envio por e-book. Lembrando que essa semana eu tive um problema grave, que eu estava num grupo lá, 089, onde a menina simplesmente publicou. Alguém tem um PDF desse livro? E eu estava no grupo e falei, ei, moça, esse livro é meu ganha-pão. Dá um trabalho de 3 meses para fazer cada um. Você quer de graça? Não, eu quero comprar. Eu falei, isso é crime. E eu te denuncio e você não passa no concurso público. Porque, meu Deus do céu, não pode virar a internet esse mundo dos rateios. Pô, o professor já é desmerecido. Ainda fazem isso com a gente. Bom, tá aí. Então, a minha coleção, eu já estou fazendo o livro 5. Lá para maio fica pronto. Este é o último livro 4, que eu terminei agora em meados de março, 20 de março, né? Teve muito assunto, fevereiro e março, por conta da Ucrânia. Sempre 50 questões de Brasil, 50 de mundo, 90 inéditas. Eu coloco questões de concursos que estão ocorrendo também, para o aluno perceber como as minhas questões são idênticas aos dos concursos. Assim, tenho recebido, e isso o mérito é seu, estudante,
completamente seu que estuda, mas eu fico muito orgulhoso quando ela fala, pô, tudo que você falou caiu na prova, estava no seu livro. Porque eu sei que esse material é inédito, não existe no mercado. Por isso que eu inventei. Porque dá um trabalho louco. Bolar a questão é fácil, difícil é comentar. E ali é que está o grande valor, tá? Então, como é que entra em contato? Pelo meu WhatsApp, está lá em cima, 999821413. E, enfim, deixa eu ver aqui qual é o próximo, para não transformar o vídeo no longo. São aí os meus endereços, novamente. Peço aí que você me apoie. Estou com a mesma camisa da foto, olha, agora que eu percebi. Agradecer ao professor Domingos, lá de Londrina, que me emociona muito, está com trabalho no próximo vídeo eu vou colocar o link. Desculpa, Domingos, eu não consegui colocar aqui o link do seu trabalho. Ele dá aula de biologia e acha fundamental que os alunos tenham informações sobre o mundo de hoje, porque é videogame, né? E ninguém sabe o que está rolando. E ele cobra na prova dele que os alunos assistam aos meus vídeos. Ele pega os meus livrinhos e bota a questão em prova de biologia. Eu fiquei, puta, o que você vai fazer? Eu fiquei maravilhado com ele, viramos amigos, né? E ele me conheceu pela internet. Então, Domingos, um forte abraço. Vou colocar, porque ele também está agora gravando coisas no YouTube bem legais. E ele faz com chroma key, com biologia, precisa de muito desenho, é outra qualidade, né? Tá? Mas enfim, é isso aí, pessoal, que eu queria passar nesse recado rápido das questões aí. Ficou com alguma dúvida, entre em contato comigo, e aí são todas tiradas dos meus livrinhos. Óbvio, eu já tenho 400, essa é a quinta. Veja você, nunca a gente vai conseguir esgotar aqui essas gravações com as questões, porque sempre atualidades, a cada 2 meses eu devo fazer um livro, deve ser 6 ou 7 por ano. Aqui é uma degustação, tá? Daquilo que acontece lá, e é uma forma de te ajudar também, porque eu sempre acredito nisso. Aluno ajuda professor e professor ajuda aluno. Por favor, divulguem, né, o nosso trabalho, que a gente é o nosso ganha-pão. Fiquem com Deus, muito obrigado pela atenção e vamos em frente. Tchau, tchau. Até a semana que vem com novas questões.